Good evening, everybody. It's very good to be here. Tonight, we still have some topics, some new topics to discuss. But next Wednesday, we are not going to be exactly talking about new issues, new concepts, new theories, okay? Next Wednesday, we're going to try to focus on what now, what you guys can do from here, all right? And I'm going to try to give you some tips on things to read and where to find more research on this and that area. And I will also try to give you some hints if you want to go ahead and work with behavioral economics in your monograph, in your work to finish your course, ok? Então, só esclarecendo, na nossa próxima aula, a gente não vai estar tão preocupado em novos assuntos. A gente vai basicamente falar sobre algumas dicas de leituras para quem quiser se aprofundar mais nessa ou naquela questão. E eu vou dar algumas dicas para quem se interessar em fazer economia comportamental no seu trabalho de conclusão, na sua monografia. All right. Any questions so far? Questions, suggestions, comments, or complaints? All right. So here we go. Let me show you my screen here. And I want to ask you, how many of you have had a chance to watch the film I, Daniel Blake? Please raise your hand. Quantos que tiveram a chance de assistir o filme Eu, Daniel Blake? All right, I can see at least one person did have the chance. Who else? None of you? Just one person? Too bad. I'm really sorry that you guys are not. Estava assistindo, falta terminar. All right, good. Juliana also did. Guys, I know this, I tell you all this time, all the time I tell you this. This material that I selected and I suggest for you, these are great, great, great pieces of material. You know, you guys should be, mesmerized by them. This film is so important. You can't imagine how important this film is. It's almost like a revolution in terms of how we are supposed to develop and design public services. Eu estou vendo aqui um depoimento de uma colega, a Amanda, dizendo que ficou arrasada no final. Yeah, the end of the film is tragic, right? Yeah. It's not a happy ending, unfortunately, but it is very realistic. Yeah, that's true. That's what happens all over the world, unfortunately. Now, think about this. This film was so important and it had such a huge impact in the British society that many changes after the film, many changes were introduced to public service in the Great Britain. Então, esse filme ajudou a despertar uma indignação com a qualidade do serviço público e uma série de mudanças nas políticas públicas, incluindo a incorporação de aspectos comportamentais. You know, they started to realize that public services should be easy, should be very accessible. People shouldn't have to fight to get their rights, right? We have to make it easy. We don't have to, put people in line waiting for several hours just to get one number, and maybe you're going to be seen by a doctor the next day. This is absurd, and these things happen, unfortunately, in many places of the world.
All right, so if you haven't watched that film, it is in Portuguese, by the way. O filme está todo em português. Eu mandei o link para vocês da única cópia que eu tenho, que é em português. Então, nem essa desculpa vocês têm, tá? É bem fácil de entender. And it's a great film. It's very good one. It's a bit dramatic, as Amanda was saying here in the chat. Yes, it is. But it is very important because it is about things that happen. And unfortunately, they happen even worse in Brazil. All right. Okay, so let's dive into it and let's take a look at what's going on here. We probably know that in Brazil, we have like tens of millions of people who are still below the poverty line. Obviously, this news here, it's like from 3 or 4 years ago, and this things changes, from time to time. But the reality is true. Look at this picture for a minute, please. Can you tell if this picture is from a place in Belo Horizonte, in Goiânia, in Recife, or in São Paulo? Pessoal, só olhando para essa foto que está diante de vocês, dá para vocês dizerem que essa é uma foto de Recife, de Goiânia, de Belo Horizonte, de São Paulo ou de Santa Catarina? No. We can't. So this thing happens all over our country, okay? What you can see there is that many people, many Brazilians, they are locked up in this kind of poverty trap. Então, existem dezenas de milhões de brasileiros que estão aprisionados, locked up, trancados, in a poverty trap, numa armadilha da pobreza. Now, you may look at me and say, come on, Luis, you are being too paternalistic. These people don't want to work. These people, they are no good. Well, I'm going to try and show you in this class tonight that this kind of analysis, this kind of evaluation, well, they are completely taken by prejudice and discrimination. Então, quando a gente olha para um quadro como esse, e infelizmente tem pessoas que fazem isso, pessoas que olham para um quadro como esse e falam assim, esse povo não quer trabalhar, isso daí é uma turminha que não presta mesmo, vai ficar aí, mas é porque não quer fazer esforço, não quer crescer na vida. Well, eu vou tentar mostrar para vocês ao longo dessa noite que essas frases são absolutamente comprometidas por formas bizarras de preconceito e discriminação. All right? So, I'm going to start telling you what exactly is poverty trap. O que é uma armadilha da pobreza? Okay, so it goes like this. Let me use here my pen. First of all, obviously, we have people going hungry, people that don't have enough to eat. We also have people with very poor health and living conditions, all right? In a place like this, it's very unlikely that people will have good health. It is very unlikely that people will sleep well at night, okay? So we have people hungry, in poor health conditions, and living in very absurd conditions, okay? Now, this is only the beginning, because alongside this, most of these people, they don't have access to good education, and even if they do, many times they will not be able to enjoy it, to take it in, or to
explore it, and make the most out of it. Então, mesmo pessoas que nessas situações têm acesso à boa educação, com muita frequência elas não vão ter capacidade de aprender, não vão ter condições de aprender. Se você não tem alimento, se você vive em condições de violência, é muito difícil você sentar numa sala de aula e se concentrar para entender uma conta de matemática. All right, so first of all, the immediate material condition that these people have, it is very complicated. Then they don't get enough education. And if that is so, they will not access opportunities, working opportunities, social relations, network building. They will not face the same set of opportunities that other people have, right? And if they don't have those opportunities, there's no way they're going to escape living with very low income. And if they get very low income, well, you see what I'm saying, right? This becomes a cycle, and you can never escape this cycle. So that's what we call it, armadilha da pobreza. Now, just to make sure you guys understand what I'm saying, when you look at a country like Brazil, we cannot say that Brazil is a poor country. We are not. First, we have plenty of resources. We have beaches, we have money, we have very good schools, we can build airplanes, we can, develop advanced research in so many areas. So Brazil is not a poor country. Brazil is this unequal country. So it's just a part of the Brazilians that are locked up in this poverty trap. They end up having not enough physical capital, which means they don't access equipment, they don't have good houses, they can't protect themselves from rain, from cold, from too warm weather, from floods, and obviously they cannot accomplish gathering human capital, knowledge, skills, abilities. So they end up in this situation that they are very, very unlikely they will escape those conditions, okay? Okay, so that was in Brazil. But when you look at a country like England, you wouldn't expect that to happen, right? Or in a country like the United States, you wouldn't expect that to happen. But at least for some people, yes, it does happen, all right? Então, é claro que no Brasil, essas condições afetam muita gente. Mas elas não deveriam afetar ninguém em países desenvolvidos, como a Inglaterra ou como os Estados Unidos. But if you have watched this video here, I, Daniel Blake, you know what I'm talking about. These things happen even in places like England. All right, but let me just not get too ahead of the point here. Up to this point, let's try and gather what we have discussed. Até aqui, vamos tentar ver o que a gente já conversou, né? First, we talked about individual behavior, how every person is likely to behave when they face such and such circumstances, right? So we talked about bounded rationality, the limitations of cognition. We talked about prospect theory and satisficing. A gente falou sobre a teoria do prospecto e essa ideia de satisficiência, de que as pessoas, em vez de buscarem o ótimo
vão buscar aquilo que é bom o suficiente. We talked about cognitive biases, tendencies of our brains, and that is not cultural, that happens all over the world. And we also talked about heuristics and persuasion, okay? We also discussed nudging, right? When you try to help people making better choices for themselves. Então, só resgatando aqui em português. A gente começou falando de comportamento individual. A gente falou de racionalidade limitada, que as pessoas têm limitações cognitivas, têm limitações de memória. Aí depois a gente falou sobre a teoria do prospecto, as pessoas têm aversão à perda, as pessoas acreditam, fazem uma interpretação intuitiva, muito pouco precisa de probabilidades, encaram riscos de maneira muito dependente da circunstância. A gente também falou dos vieses cognitivos, que são aquelas tendências mentais, né, que acabam nos levando a cometer alguns equívocos com muita frequência. Também falou sobre heurísticas, né, aquelas regrinhas de bolso, atalhos mentais, e a questão da persuasão. Mas a gente também falou do nudge, do empurrãozinho, de como ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas. All right, so this was the first part of our class. We talked about individual behavior. Then we moved to organizational behavior. We moved to a higher level. And then we're talking about sustainability in businesses. We talked about unethical behavior in organizations. And we also discussed how any organization sometimes can get very ineffective. And we talked about garbage can models of organizational behavior. Então, traduzindo aqui para o português, depois de falar sobre o comportamento individual, a gente deu um salto e foi para o comportamento organizacional. A gente falou sobre a emergência dos negócios sustentáveis, o que eles representam. A gente falou sobre aqueles grandes escândalos de corrupção ou de pressão dentro de uma organização que fazem as pessoas terem medo de falar o que pensam, serem coniventes com grandes escândalos. E depois a gente falou um pouquinho sobre como que organizações, e qualquer organização, mesmo organizações bem geridas e tudo, elas podem sofrer com uma dinâmica de ineficácia, ineficiência. E isso tem muito a ver com o comportamento, né? Aquilo a gente falou do comportamento lata de lixo, o garbage can model of organization behavior. All right. Next, and then we talked about social behavior. Então, na última etapa, a gente falou sobre comportamento social. A gente falou sobre esse conceito de socialidade, sociality. A gente falou sobre preconceito, prejudice, discrimination. We talked about we are going to talk about social efficacy. We're going to talk about this in just a little bit. And we talked a little bit about us versus them behavior. So the way we behave, considering what others will do or what others will think. Ok? Deixa eu ver, tem alguém com a mãozinha levantada aqui, desse meu resgate. Pode falar, Juliana, por favor. Juliana, seu microfone está fechado. Oi? Hello? Pode digitar também no chat, se você preferir. Nope.
Eu estou te esperando aqui, mas não, eu estou vendo sua mãozinha levantada, tá, Juliana? Mas não estou te ouvindo. Então, qualquer coisa, digita alguma coisa aqui no chat ou abre o microfone e fala para mim. Aí eu interrompo o que eu estiver falando, tá bom? Pessoal, o meu ponto é fazer o seguinte, é mostrar a trajetória que a gente fez até aqui e mostrar como que ela se completa quando a gente começa a falar sobre políticas públicas. Porque se a gente entender como funciona o comportamento individual das pessoas, como funciona o comportamento das pessoas dentro de organizações e como que as pessoas tendem a referenciar o que fazem naquilo que veem os outros fazerem, essas coisas têm que estar no desenho das políticas públicas. Esses aspectos têm que ser levados em conta na hora que a gente desenha políticas públicas. E não pode ignorar a natureza, a característica do comportamento individual quando a gente passa uma lei. A lei precisa ser desenhada para pessoas, considerando as limitações cognitivas, considerando os vieses cognitivos. Mesma coisa, a lei passa obrigações para as empresas, para as organizações, mas muitas vezes elas não entendem a dinâmica das organizações, ou não fazem força para entender como que decisões são tomadas dentro de organizações. E aí, obviamente, isso rebate na sociedade como um todo. All right, so let's take a look at what the film I, Daniel Blake can add to us in this matter, okay? So I'm going to give you a very quick set of highlights of the film, okay? If you haven't watched it, like most of you haven't, unfortunately, at least you're going to see what we are talking about. So this guy, Daniel Blake, he's forced to retire because he had a heart attack. He had a relatively good job. It was low pay, old technology, but he had good friends. He felt like he was part of a community, and you can see that he has like relations to the members of his neighborhood. He understands that some arrangements in society help people out. And the story of the film is about this guy trying to access social benefits, the pension, the money that will keep him, or at least that will let him go back to work. Então ele fica esperando lá a decisão do governo para ou ser aposentado e receber aposentadoria, ou para ser autorizado a trabalhar, porque ele fica numa espécie de um limbo, ele está no meio do caminho. Ele recebe uma grana, mas só se ele mostrar que ele está procurando emprego. Só que se ele conseguir emprego, ele não pode trabalhar. Então fica uma situação meio maluca, assim, de uma regra totalmente irracional. And as he tries to resolve these things, as he tries to get a solution, he keeps being pushed out, The service is not ready to help him. They keep asking him things like, oh, you have to submit this online. And the guy is 68, 70 years old. And he's like, I don't have a computer. And people say, well, I'm sorry. So you can go to a library and find a computer there. So I'm going to the library and trying to find a computer. And then he has to ask someone that is younger and more inclined to work with computers to help him out. Então ele começa a encontrar essas barreiras de tudo que ele tenta fazer. Ele bate dali e não consegue ultrapassar, tenta dar um pedido aqui, os caras não aceitam, tem um formulário que faltou. So he keeps facing the wall, and you have this red tape. How many of you know this expression? Quem é que sabe o que significa red tape? Alguém se habilita? O que quer dizer red tape? If we were to translate it in word by word, it would be fita vermelha, but that makes no sense.
What is red tape? Does anyone know? Exactly, Gabriel. Red tape means burocracia. And by the way, it means excessive bureaucracy, okay? It's like when you have like many rules, many details, and it's very hard for you to do some simple stuff, to start receiving your money from a social benefit or something like that. So there's another name that we have discussed throughout the course to this sort of stuff. We talked about sludge. Expression sludge. Quem é que se lembra dessa expressão de sludge? Quem é que pode me ajudar aí a lembrar o que é sludge? E essa eu acho que nem o Gabriel nem a Amanda conseguiram. Quem sabe a Tayane não lembra o que é sludge. Ou então a Cláudia, vamos ver. Ó, o Thiago chutou quase, bateu na trave, Thiago. O sludge, na verdade, é o contrário do nudge. O nudge é um empurrãozinho. Exato. O sludge é o contrário do empurrãozinho. É quando alguém está tentando te atrapalhar, te obstaculizar. Exato, Tayane, é um obstáculo. Então, pensa nisso, cara. Hoje em dia, uma pessoa que depende do SUS e ela precisa fazer um exame, ela precisa acordar 4 horas da manhã e ir para uma fila para receber um número. Se ela conseguir pegar um dos 50 números, aí ela vai conseguir dar entrada no pedido do exame. Aí eles vão marcar para ela fazer aquele exame entre algo como 3 a 6 meses. No Brasil, a gente vai lá e cria uma lei dizendo que é proibido marcar exame para certas urgências com mais de 90 dias. Olha que absurdo. Em vez de se resolver o problema, você inventa uma lei dizendo que é proibido o problema de aparecer. A verdade é que para uma pessoa fazer um exame, às vezes de suspeita de câncer, uma coisa grave, problema circulatório, às vezes a pessoa gasta 5, 6 meses para conseguir fazer o exame. E quando ela chega para fazer o exame, a situação já está muito mais grave. Se tem uma coisa que qualquer pessoa sabe neste planeta, é que se você quiser tratar a saúde das pessoas, você precisa tratar de forma preventiva. Se você deixar a pessoa adoecer e a doença se agravar, pode ser que não tenha cura, ou pode ser que a cura seja muito mais cara, tanto do ponto de vista do sofrimento da pessoa, quanto do ponto de vista do gasto de recursos públicos. So, you see, it makes no sense, and it makes no economic sense that we have these things. If you look at the same thing here in Brazil that we are talking about, how difficult it is to set up an appointment with a doctor or to make an exam in the public health system, it is so hard, and it ends up costing more. If you invested more money to attend people faster, you would spend less. Think about this. Pensa nisso, gente. Se a gente tivesse um atendimento mais rápido, a gente ia gastar menos dinheiro. Ia ser mais barato o serviço de saúde no Brasil, se a gente tivesse atendimento mais rápido. What we do is like we get the worst possible condition. We take longer and we spend more because of that. And people suffer a lot. So when you look at this, you can understand now that it is not rational. Perceba isso, gente. Um país como o Brasil não é racional. Esse funcionamento do SUS, em que adia, posterga o atendimento do paciente. Ele chega lá mais sofrido e mais doente, e o governo gasta mais dinheiro
para tentar curar essa pessoa, para internar no hospital e tudo mais. Esse arranjo, ele é irracional, ele é subótimo, não economiza dinheiro, pelo contrário, gasta mais dinheiro. So when you look at this, you cannot explain this from a rational perspective. You have to understand what's going on in people's minds and what's going on in the organizational behavior. A gente precisa entender que quem está no serviço público está dentro de uma caixinha que não funciona de forma racional. See, my point here is that we cannot fix this mess unless we understand behavior economics. That's my point. Sem economia comportamental, a gente não vai sair dessa. Por quê? Porque o nosso problema não é de irracionalidade. Ou, perdão, de racionalidade, de ser alguém desonesto, querendo que o povo sofra e tal. Não, não é esse o problema. Não tem, por mais que um político seja insensível, não tem nenhum político que deseja ver as pessoas morrendo na fila de hospital. No one. All right, so in the case of Blake, Daniel Blake, unfortunately, he dies from a second heart attack right before he was to get the solution from a judge. Então, ele estava lá para ser ouvido por um juiz e ele tem um segundo ataque cardíaco e ele falece antes de ter a resolução do problema dele. You may look at this and say, oh, come on, Luis, this is drama. Oh, no, this is not. This is reality. This happens every single day, and not only in Britain, mostly in countries like Brazil. How can we face that? Well, we have to use 21st policies to deal with it. We have to start using MindSpace. Remember, I'm sorry, let me just use here. Caneta, yes. All right, we have to use MindSpace. We have to choose good messengers to help people taking better care of their health. We have to create incentives for people who exercise, for example, or who eat healthy. We should make healthy food less expensive. Oh, and how can we do that? Well, we can take out taxes. You can eliminate taxes from healthy food. That would be a way. We have to understand social norms, and by not ignoring them, we have to try and make better policies. Create default options that help people making better choices. Highlight the importance of this and that. For example, when you have like Outubro Rosa, Novembro Amarelo, Agosto Verde, we have to invest more on that, so that people are, more sensible, are more touched by these possibilities. If it is the case, we may explore some effect to help people behave in more solidary ways with each other. And eventually we can even use ego to help people making better choices. But we can do that. So this is MindSpace. This can be applied to any sort of public policy in order to make those policies more effective. All right, now, there is one element that I have mentioned before, but I have to go back here and talk to you about this thing, okay? Let me tell you a story. I'm going to tell you about social learning theory, teoria da aprendizagem social. But let me do something different here. Let's innovate, okay? Let me stop showing this screen to you for just a second.
I'm going to grab here a video and you guys will understand who is this psychologist that I'm going to introduce you. His name is um, Albert Bandura. I think I mentioned him before, but let me go back here. Bobo doll experiments. All right, let's get some videos here. Okay. Let me just see if this thing's gonna work. Let me see if I can set the, yeah, I can set the subtitles here, and I'm gonna share it with you in just a minute, okay? Okay, let's see if this thing's gonna work. Nope, wait. What I wanna do is here. All right, so please confirm to me that you can see this orange screen showing up for you. Can you see it? Tá todo mundo vendo? Essa tela laranja? All right. So here it is this guy named Albert Bandura. The name is down here. Let me show you the video and then I'm going to ask you what you understood out of it, okay? The segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled the doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language.
The room contained varied play materials. All right, guys. Let me explain to you what you just saw, but I think it is easy to guess, right? Nos anos 70, esse psicólogo começou a fazer uma pesquisa para tentar entender qual que seria o impacto sobre as crianças de assistirem aqueles desenhos animados que até hoje a gente assiste, do Pica-Pau e tudo mais, que são extremamente violentos, ridiculamente violentos. São tão violentos que a gente nem liga, né? A pessoa dá um tiro na cara da outra, coloca uma bomba no bolso da outra e a outra explode. A gente não se dá conta do tamanho da violência que está sendo transmitida ali. Esse cara começou lá nos anos 70 a entender, falar assim, o quanto que as pessoas são capazes de aprender a ser violentas a partir da observação, a partir de modelos sociais. Será que existe uma aprendizagem social da violência? E a resposta que ele obteve foi sim. Yes. People learn by observation, and they learn to act violently just by observing models of violation or violence. So the conclusions of those studies were even scarier if you realize that the likeliness of adopting a violent behavior was increased depending on who was the model of violence. A probabilidade de uma criança adotar um comportamento violento subia dependendo de quem era o modelo que ele observava. Então, se ele observava um pai, uma mãe ou um irmão, a chance dele incorporar comportamento violento era muito maior do que ele se observasse um colega na escola, uma pessoa na rua. All right, so this is very, very important psychological research, okay? But this guy, he didn't stop at studying violence. He went larger in his perspective and decided to see, let me guess, or let me ask if people can learn to behave socially in many, many other aspects of life. Like, for example, solidarity, like, example, authority, like, for example, studying more, being responsible, being punctual. Do people learn all those behaviors socially? So that was his question. So he created a much, much larger theory talking about social learning. Como é que as pessoas aprendem comportamentos sociais? And this is extremely important stuff. Unfortunately, this kind of discussion is hardly ever done in Brazilian academy. Infelizmente, na academia brasileira, pesquisadores como esse cara, que ele nem é americano, embora tenha estudado, trabalhado a vida inteira nos Estados Unidos, ele é até canadense. A gente não fala de caras como esse dentro da academia do Brasil. Não me perguntem por quê, eu não sei. Eu acho que a gente fica muito preocupado em tentar explicar lutas de classe, explicar socialismo, marxismo, capitalismo, e a gente não percebe mecanismos mais profundos que podem fazer parte da aprendizagem social em qualquer sociedade, seja ela capitalista, socialista, desenvolvida, subdesenvolvida. You see my point? All right. So let me go back to my slides here because things are just about to make sense, okay? All right. So again, what is social learning theory? Oh, wait. Let me see. Yeah, you are watching what I want you to see. Okay. All right. Check out this illustration, okay? First, people can learn through observation. That is obvious, okay? But if you conduct experiments with that,
you're going to see that it is true. In this illustration here, on the left-hand side of the diagram, what you can see is this young lady, this girl here, observes her older sister or maybe her mother, I don't know, and she's doing something, and she learns how to do that, and she will probably repeat those acts. So this is the first thing. Yes, people learn through observation. The second thing is mental states are very important to learning. So if you are in a good mood, if you have slept well, if you feel comfortable and not afraid, then you can learn better or you can learn faster. And the third thing is that learning does not necessarily lead to behavior change. Now, this is very important, okay? Because you can learn something and not perform some behavior, okay? Você pode ver a sua irmã estudar direitinho, ou seu irmão estudar direitinho, e você não ser um bom aluno. Por outro lado, você pode ver seu irmão bater em outras crianças, ver a sua irmã agredir outras crianças, e você decidir não fazer. So you see, you learning doesn't mean that you will incorporate those behaviors. So when Albert Bandura studied this, he said, okay, so learning is one thing, incorporating behavior is another thing. And then he asked the real question, what helps people incorporating new behaviors? Because learning, we can see that people will learn just by observation. Então o cara falou assim, pronto, tá claro que as pessoas aprendem só pela observação. Mas agora ele quer falar assim, tá, e se eu observar uma coisa, o que que me leva a repetir aquele comportamento ou não? Sorry. I'm just about to sneeze. I feel like sneezing, but it doesn't come. Tô tentando espirrar, mas não tá saindo. Pessoal, então olha só. Aí ele começou a falar assim, tá, e o que que faz uma pessoa incorporar um comportamento? Então a teoria que ele lançou, chamada teoria social cognitiva, que é uma evolução da teoria da aprendizagem social, ele foi além, ele foi falar assim, eu não quero simplesmente estudar o aprendizado de comportamentos violentos. Eu quero saber até que ponto que as pessoas têm agência, têm a rédea, têm o controle de si mesmas para observar um comportamento, aprender como se faz e não fazê-lo. Escolher não fazê-lo. Quanto de agência que uma pessoa pode ter. So, he came up with basically 3 different groups of factors, okay? You have personal factors, so it depends on your history, your innate feelings, your emotional states, so those are personal factors. There are some other behavior aspects too. Então a gente vai falar aqui sobre aspectos comportamentais da aquisição de um comportamento. And obviously, there are some environmental influences. Então, em português, para decidir se uma pessoa, ao observar um comportamento, se ela vai incorporá-lo, se ela vai repeti-lo, tem 3 grupos de fatores. Fatores pessoais, fatores que não são pessoais, mas são comportamentais, a gente vai falar deles aqui, e fatores do contexto, ambientais. Então, mesmo uma pessoa que não seja violenta, dependendo do contexto que ela tiver, ela acaba agindo de forma violenta. All right, so those are reasonable, right? Okay, but the 2 ones that I want to teach you and make sure you guys understood very well, those are these 2 here. They are self-efficacy and collective efficacy. Let me say the name of this thing in Portuguese. Autoeficácia
e eficácia coletiva. Let's start with this one, okay? Self-efficacy. Now, let me stop here sharing this screen with you. Let me go back and look at your faces here. Let's suppose that Cláudia is visiting me this weekend, okay? Vamos supor que a Cláudia está me visitando esse final de semana. Eu estava fazendo um churrasco aqui para os alunos, aí a Cláudia veio para cá, para minha casa. Só que ela chegou cedo. Aí eu falei assim, Cláudia, eu estou preparando aqui a feijoada, você me ajuda? Aí ela vai falar assim, poxa, Luiz, mas eu nunca preparei uma feijoada na minha vida, eu não faço ideia, nem sou muito boa de cozinha. Aí eu falo para ela assim, não, Cláudia, assim, eu vou te dando o passo a passo, vou te falando, a gente vai fazendo junto, vai ser tranquilo, tá bom? Vamos lá, me ajuda. Aí ela fala assim, tudo bem. Tá. Look, something happened in this dialogue that convinced someone that she could perform some tasks well, even though she had never done it before. Então, alguma coisa aconteceu nesse diálogo aí que convenceu a Cláudia a fazer uma atividade que ela nunca tinha feito antes e esperar que fosse dar certo. Ela tinha uma expectativa positiva disso. O que aconteceu nesse diálogo? You may look at me and say, oh, this is obvious, you know. You told her that she would have your instructions. You told her that it's going to be easy. You told her that it would be nothing at all. Like, just go ahead and start doing. So she felt comfortable. She felt, yes, sustained. Tinha um apoio, tinha uma orientação, tinha um ambiente que ela não tinha medo de errar. Se ela cometesse algum erro, eu estava ali para falar, ó, não é assim não, ó, peraí, corta desse jeito e tal. So, you see, the name of this thing is self-efficacy. The trust that Claudia had that she would try something completely new for her and it would be okay. Esse aspecto, gente, ele é fundamental. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que passam a vida inteira sem estudar finanças, investimentos, aplicações financeiras, porque acham que não são capazes, porque acham que não são competentes, que aquilo não é para elas, que elas não vão conseguir. You see? Yes, it is hard. There are some challenges out there if you want to, make investments, taking care of, international investments, investing in stock markets and things. Yeah, it's not easy. But we can make it even harder or sometimes impossible if Claudia or Tayane or Flavia, if they believe that they are not able. Se as pessoas não virarem a chavinha e falar assim, eu posso conseguir, elas nunca nem vão tentar. So self-efficacy is very, very important for so many things. And many times people don't even know this thing exists. Most of our professors here at university have never heard about this thing. A maioria dos professores numa universidade, infelizmente, nunca nem ouviram falar disso. Eles têm uma fé de que eles vão falar o que eles estão falando para os alunos e os alunos vão sair dali e vão fazer aquilo que os professores disseram que vão fazer. Nunca pensaram que pode haver uma barreira psicológica que as pessoas, mesmo ouvindo o professor falar, elas falam assim, não, eu não vou tentar não, porque não vai dar certo. So this is one huge important thing, and you guys could not finish this class without learning self-efficacy, okay? This is a very important issue. So if you want to make better policies,
that will work, you have to empower people. Have you heard this expression? As pessoas falam muito disso hoje em dia, falam de empoderamento. Pronto, empoderamento é uma versão assim meio difusa, pouco precisa, de as pessoas ensinarem autoeficácia. All right. The second one is... Pode falar, Juliana, e estou vendo Juliana e Aline com a mão levantada, mas eu acho que Juliana já estava. Pode falar, Aline. Professor, é bem interessante essa questão da teoria. Eu acredito que ela abrange tanto os comportamentos positivos quanto negativos. O que me veio à memória foi o seguinte, eu tive a oportunidade recentemente de entrevistar empreendedores. E aí, as empreendedoras falavam que tinham acesso a treinamentos, como, por exemplo, do Sebrae. Só que, aí eu, sim, mas houve alguma mudança, etc. Elas não conseguiam incorporar, não conseguir colocar em prática. Então, elas têm acesso a uma ferramenta que, de fato, vai fazer diferença no negócio delas, elas participam, no entanto, no dia a dia, nas práticas, elas não aplicam, porque, segundo o que eu compreendi, precisaria de algo mais específico para o contexto. Elas não conseguem, na realidade, pegar aquele conhecimento que é dado de forma geral, porque é um pouco mais difícil a gente ter uma consultoria específica, né? E aí alegam que não conseguem incorporar. Tem um conhecimento, sei lá, financeiro, de controle do negócio, mas não conseguem aplicar no seu contexto. E aí, quando o senhor falou sobre a teoria, eu tentei fazer uma associação com relação a isso, porque muitas vezes não só os comportamentos negativos, quanto também os positivos. O que eu senti na entrevista em si era que faltava, pelo que ela falou, era empatia. Porque, pelo que foi falado, é que parecia que a pessoa que deu o treinamento, por não conhecer o contexto, ficou uma lacuna aí, e aí ela não consegue aplicar, embora tenha acesso, e a percepção dela parecia que ela não estava sentindo que teve uma empatia, um acolhimento daquele contexto, para que, de fato, houvesse o resultado final, né? Que seria a mudança, né, a melhoria do negócio. Muito legal, Aline, seu exemplo. Agora, olha só, enquanto você estava dando o seu exemplo, eu estava lendo aqui na frente da nossa tela, olha aqui o que está escrito aqui, vou até te mostrar, olha só, para dar esse destaque. Olha o que está escrito aqui, ó. Deixa eu pegar o lapisinho aqui. Self-efficiency. Olha só, a confiança é elevada ou aperfeiçoada através de experiências de pessoas especialistas, modelagem social, ou seja, eu ver várias outras pessoas fazendo aquilo que eu tenho medo de fazer, verbal persuasion, então eu falar assim, vai lá, Aline, vai dar certo, tenta aí que você vai conseguir, aposto que vai ser legal. Uma motivação, né? E aí vem, ó, practice under stress-free conditions. Você tem que dar a chance da pessoa praticar o comportamento numa circunstância sem estresse. Tirar o estresse, tirar a pressão. Fala assim, vamos fazer aqui um exercício, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma dinâmica. Finge que você está diante do seu cliente. Agora, você vai convencê-lo a pagar mais. Ele está negociando, está dizendo que vai pagar muito, só pode pagar aquilo, e você vai usar argumentos por que ele tem que pagar o preço que você está pedindo. Vai, tenta. Finge que faz um teatro, vamos fazer um teatro aqui. You see, when you're trying to do that, you're trying to say, look, you have to get those skills. And in order to really take those skills, you have to practice. And if you are afraid of failing, let's try as an exercise. Let's simulate it. Então, para ganhar autoeficácia, a gente tem que chamar as pessoas e não dizer para elas o que é para fazer apenas. A gente tem que falar assim, faça aí, agora, começa aí, escreve aí. Tá? Eu imaginei que, por exemplo, eu não sei se seria uma solução, segmentar.
o treinamento em si, porque, por exemplo, Claro. se você pega um grupo de pessoas de segmentos diferentes, porém, o mesmo público, ou homens ou mulheres, e aí, Fabiano falou alguma coisa, mesmo quando se tem consultoria específica, as ideias fogem do contexto. Sim, Não, assim, nesse caso tem que ter mentoria. Você tem que estar isso. um a um ali, ó, interagindo, entendendo o contexto, falando sem meias palavras. Não, ó, você está pensando que é assim, não é assim, faz assim, tenta assim. Ó, isso aqui vai dar errado por causa daquilo ali. E agora? Então essa... The main point here, Aline, is this. We are not talking about how to teach. We are talking about psychological aspects of anyone's mind that when you are teaching, you have to know that. Então, não é que a gente está ensinando aqui as pessoas a ensinar. O que nós estamos falando assim, qualquer pessoa que tiver que ensinar, precisa entender que quem está aprendendo pode estar diante dessa barreira. E se você não remover essa barreira, pode falar 1 hora na frente da orelha. Se ela não tiver confiança, se ela não tiver confiança que ela vai tentar e pode dar certo, não vai. É igual o caso lá da Cláudia me ajudando a fazer a feijoada. Falei, Cláudia, não, é mole. Ela falou assim, Luiz, mas eu não cozinho, eu não gosto, eu não sei. Não, aqui, ó, bota aquela luva ali, não vai ficar nem cheiro na sua mão, é tranquilo, vamos lá, me ajuda aqui. Eu vou te falando, é bem simplesinho. Ela, tá bom. É meio que sondar, né, alguns aspectos, assim, que a gente sabe que são psicológicos, e também conduzir, né, ao longo do processo. Para que, de fato, se concretize. Pois é uma confiança que você vai tentar um comportamento novo e que esse resultado vai ser bom. Porque a maioria das vezes a gente é cético. A gente não tenta porque a gente acha que vai dar errado. Pode falar, Yasmin. Isso também me fez lembrar do nosso primeiro período, que na nossa semana da recepção, todo mundo que ia falar com a gente dizia que a maior parte da turma iria reprovar em cálculo. Foi o que aconteceu, mas chegar já com esse discurso negativo complica muito a história. É péssimo, você tem toda a razão, Yasmin, isso é uma tragédia. Parece que as pessoas não entendem que estão criando o monstro que depois vai devorá-las. Tem uma imagem oriental, né, de sabedoria oriental, que é muito interessante, que é um sujeito que era tão bom pintor, mas tão bom pintor, que ele começou a desenhar uma onça, e no meio do quadro que ele estava desenhando, ele se assustou e saiu correndo. Aí você fala, claro, é uma bobagem. Mas a gente é assim. A gente pinta o medo e depois a gente acredita no medo que a gente pintou. So self-efficacy is something really, 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 really important. You guys had to know this, okay? And there are ways to overcome those obstacles. Tem maneiras de superar aqueles obstáculos. Seja através de modelos sociais. Você fala assim, olha, tá aqui, eu vou te mostrar como que o Pelé errava quando ele tentava esse chute. Eu vou te mostrar um vídeo que ele errou 200 vezes esse chute. E depois ele aprendeu. Verbal persuasion. Então, a gente estimular pelas palavras mesmo. Fala, não, vai dar certo, vamos lá. Se errar também, ninguém vai morrer, é besteira, vamos para... And mainly, most important of all, you have to give people the chance to practice a new behavior without stress. So you have to take out the stress of failing and let people try it. Se você tirar o estresse. Agora, pensa bem, gente, na nossa universidade inteira, a gente coloca as pessoas para fazer prova. E a pessoa fala assim, se eu não aprender, se eu não tirar a nota, eu vou ser reprovado. Vai ser horrível, eu vou demorar para sair da universidade, se é que eu vou sair, talvez eu até abandone o curso. Não era para ser assim. A gente não deveria colocar as pessoas para praticar
o ensinamento que a gente está dando em situações de estresse. Tinha que ser em situações que as pessoas se sentem seguras de realizar aquela. All right, so the second one, I have to talk to you about it. It's collective efficacy. The second one here, right? So let's look at this. Eficácia coletiva. Now, in this case, what we have here is this. The belief in the ability of a group of individuals to perform concerted actions to achieve an outcome. In Portuguese, we have a very simple expression for collective efficacy. We say here, uma andorinha só não faz verão. So think about this, all right? You are moving from house to house in a community, and you're trying to convince people to fight against the dengue mosquito, the Aedes aegypti, right? So you tell people what they have to do, but it turns out that people don't do anything. Why is that so? Well, if you ask them, many times they will say, oh, it's only me. It will make no difference. Se a pessoa acreditar que só ela que está combatendo o mosquito na casa dela, ela sabe que ninguém da vizinhança em volta está também combatendo o mosquito, então vai ser inútil ela tentar diminuir o número de mosquitos, porque eles vão entrar na casa dos outros. So you have to enhance the trust that people will make it together. Eficácia coletiva. Gente do céu, esse negócio é tão importante. Eu vejo um país cada vez mais que as pessoas têm desconfiança umas das outras. A gente olha, às vezes, para um vizinho, a gente olha para um colega de sala e fala assim, aquele ali não presta, aquele ali eu não gosto, aquela pessoa eu nunca vi, nunca falou comigo. A gente tem muita dificuldade de trabalhar juntos hoje. Mesmo quando a gente está numa empresa, que a gente já conhece as pessoas há mais tempo. The trust that you have to have in order to believe that collectively a team will perform something important, well, that's a very hard thing to do. How can we do that? Well, we have to share goals. We have to communicate very, very well. We have to value teamwork. And we have to refer to prior successes. Como é que um time é construído? Ele é construído com objetivos comuns, é construído com muito boa comunicação entre todo mundo, quando a gente valoriza o trabalho em equipe e quando a gente tem bons exemplos de sucessos anteriores para poder motivar as pessoas. That's what a good coach does, for example. If you think about these very important soccer coaches, that's what he does. He or she, right? That's what they do. Eles convencem o time deles de que eles podem mais do que eles acreditavam que podiam. So this is collective efficacy. Now, if you look at this and think about public services, how many times you see people in public services that think like, oh, I'm the only one here trying to do something. No one cares. No one's doing nothing. Quantas vezes você não olha no serviço público uma ou outra pessoa dizendo assim, eu tentei, mas ninguém me ajuda, aqui é cada um por si e tal. The service is a collective result. Health services are collective results of a large number of people executing some tasks. Então, para um hospital público funcionar, é preciso que esse monte de gente tenha essa ideia de que ele vai funcionar, tenha um propósito, a gana de fazer a coisa funcionar e confiar que pode trabalhar junto. Now, I know that I'm describing this to you, and you may look at me and say,
oh, Luis, in Brazil, we are so far, far away from this. And I'll tell you, that's not true. We are not that far. We just need to use the right tools. Se a gente começar a usar as ferramentas certas, essas duas coisas aqui, autoeficácia e eficácia coletiva, elas são aprendidas rapidamente, porque são aprendizados sociais. Uma pessoa vê as outras pessoas fazendo, ela acabou de chegar na equipe, ela rapidamente entende como a equipe funciona e ela começa a fazer também. How do I know that? How can I prove to you that this is true? Well, I have lived in the United States for 7 years, and I've seen Brazilian people coming to the United States, and as soon as they get there, 1, 2, and 3 months, they are working exactly like American people. Eu já vi isso dezenas de vezes, pessoal. Colegas que quando chegavam do Brasil nos Estados Unidos, passava 1, 2, 3 meses, as pessoas já começavam a se comportar idêntico ao americano. A maneira como guarda dinheiro, a maneira como acorda cedo, a maneira como cuida da imagem. We learn those things very, very fast, as long as we are in the same environment. So the hard thing here is that we have so many bad examples in Brazil that people get skeptical. O nosso problema aqui é que a gente tem tantos problemas, tantos exemplos ruins. And Aline, you said the word that was in my mind. People think that this is cultural, but it is not. It is behavioral dynamics. This is not culture. A gente chama isso, Aline, de cultura, mas não é. Porque a mesma cultura que você tem, se você sair daqui hoje do Brasil, começar a viver na Austrália, a sua cultura não mudou. Você continua gostando de feijão, você continua gostando de assistir futebol, natação, sei lá o que você gostava, você continua gostando de ouvir o mesmo tipo de música. E, no entanto, você chega ali e começa a agir, acordar na mesma hora que todo mundo acorda, começa a se comportar falando mais alto, falando mais baixo, igual todo mundo. Isso não é cultura. We think that this is cultural and that we are doomed by this poor culture. It is not. It is behavioral. A questão não é cultural. A gente chama de cultural porque a gente não tem um nome certo. Mas a questão é comportamental. We learn how to behave the way we do. We are not born like this. It is not like something that it's written in our flag or it's related to our tastes. No, it is learned. It is a dynamics and you learn about it. You learn how to do it. All right? Very good, guys. This is very important stuff. There are many other elements here. I'm not going to go over all of them, obviously. You guys can take a look, but I wanted to emphasize these two, self-efficacy and collective efficacy. Now, I have just a few more minutes before we stop. We are going to finish this discussion next class, but let me just tell you what it is coming, okay? What next ideas we're gonna have to finish our class. Take a look at this sentence here because it is one of the most important ones in our whole class, okay? Let me read it to you in English. Or let's do something better. Would anyone read this sentence to me in English? And then I can fix anything, the way you pronounce it, and then we will translate together to Portuguese. Quem é que poderia ler essa frase para mim? Por favor. Não tem problema se o sotaque é ruim. Lembra, esse é um ambiente confortável, seguro. Você pode cometer erro. Ninguém vai rir, ninguém vai tirar onda com você. Self-efficacy, autoeficácia. Cadê, gente? Eu preciso de alguém para ler essa frase para mim em inglês. Posso ler, professor? Vamos lá, obrigado.
Poverty can blunt the capacity to aspire and to take advantage of the opportunities that do present themselves. Maravilha, obrigado, Tiago. Tá muito bem falado, tá? Eu vou dar algumas ênfases que acabou na sua frase não pegando, tá? Então vamos lá. Poverty can blunt the capacity to aspire and to take advantage of the opportunities that do present themselves. Então vamos lá. A pobreza pode blunt significa tornar insensível, pode tornar, pode esconder a capacidade, ou pode atenuar a capacidade de aspirar alguma coisa boa, desejar, e de tirar vantagem das oportunidades que sim se apresentam. Então, mesmo entre as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, vivendo em comunidades muito pobres, as oportunidades também se apresentam ali. Mas a pobreza consegue atenuar a capacidade das pessoas de desejarem e de tirarem vantagens de oportunidades que sim, que se apresentam. All right, so you see, poverty has this psychological nature. If you think about self-efficacy, if you think about collective efficacy. Então, se você pensar na autoeficácia, na eficácia coletiva, ou na falta dela num ambiente de pobreza, você entende por que a pobreza consegue tirar das pessoas a capacidade de desejar, de aspirar, de querer subir, de querer crescer. E acabam essas pessoas não aproveitando as oportunidades que sim estão ali na frente delas. You see? So we are talking here about the psychological nature of these obstacles. If you don't realize that they exist, and if you don't watch for them and work with them, you're not going to overcome them. Se você quiser superar a pobreza, você vai ter que falar disso. Você vai ter que criar autoeficácia e você vai ter que criar eficácia coletiva. All right. In general terms, what we're going to see next are these three things. Policy to fight poverty, they have to do three things. First, they have to be simple. If you want to fight poverty, you have to work with simple measures. Tem que fazer coisas simples, não complica. Second thing, target assistance on the basis of bandwidth. Então, mire e direcione a sua assistência onde ela pode ser capturada e por quem ela pode ser realmente capturada. And third one, reduce income volatility and improve infrastructure. Reduza a volatilidade, a variabilidade da renda e melhore a infraestrutura. So these are the three ways that countries that were most successful in fighting poverty, that's how they did, okay? So next class, I'm going to explain to you these three things. Se você quer combater a pobreza, os países que se deram mais bem em combater a pobreza, eles fizeram três coisas. Simplifica os procedimentos, torna fácil, torna acessível, torna imediato conseguir fazer as coisas. Segundo, mira a sua assistência nos momentos e para as pessoas que realmente vão te ouvir. E terceiro, reduza a variação de renda e melhore a infraestrutura. Se você conseguir fazer essas três coisas, as pessoas vão sair da pobreza. All right, so I'm not going to go over all those things right now. We're going to check them next Wednesday. But I would like to ask you guys if you have a question before we stop.
this class tonight? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão? All right, guys, I don't know about you, but I have this feeling that in a class like this, I'm teaching you some things that you are not going to be taught in any other classes. Infelizmente, gente, eu tenho a sensação de que o que eu estou ensinando para vocês aqui hoje, infelizmente, vocês não aprendem em nenhuma outra disciplina. So, please, take this opportunity. Take this seriously, you know. Read about this. And we'll see you next time, right? Ninguém tem perguntas, então bora-se embora. All right, I'm going to stop recording here, and I'm going to be here for a few more minutes if you want to talk to me. Otherwise, I'll see you on Wednesday.